vai voltar para a nossa segunda parte, né? Então, o que foi que a gente... Onde é que a gente parou na primeira parte? A gente provou que se eu tenho duas retas, MN, paralelas, então os pontos de M estão à mesma distância da reta N, tá bom? O que nos diz que retas paralelas são equidistantes, tá bom? Agora a gente vai prosseguir com certas propriedades que são relativas, que são consequências do quinto axioma, tá bom? Então, para isso, vamos ver uma definição. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos, tá bom? Então, está aqui uma representação de um paralelogramo ABCD e os lados opostos são paralelos, ou seja, o segmento AB ele é paralelo ao segmento DC, bem como o segmento AD ele é paralelo ao segmento BC. Dado da definição e das propriedades vistas até o momento, tá bom? Nós podemos provar a seguinte proposição: em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes. Lados e ângulos opostos são congruentes. Então vejamos a prova dessa proposição agora. Bom, então vejamos, né? O que é que ele nos diz? Que em um paralelogramo, os lados e ângulos opostos são congruentes, né? Então a gente vai começar considerando o paralelogramo. Então seja A, B, C, D, um paralelogramo, tá bom? Ok? Então eu tenho aqui, né? Tem um paralelogramo aqui. Então tá aqui. Os lados opostos são paralelos, tá bom? Então, A, B, C e D. E a gente vai traçar a diagonal AC, tá bom? Então, a gente vai traçar essa diagonal AC aqui. Então, traça a diagonal AC. Tá bom? Então, traça a diagonal AC. Trace a diagonal AC. Tá bom? Tracei. Como AB e DC são paralelos, né? Desde que o segmento AB ele é paralelo ao segmento DC, então os ângulos BAC é congruente a ACD. Ou seja, o ângulo BAC, esse ângulo aqui, ele é congruente, tá bom? Ele é congruente ao ângulo ACD. Pronto, tá aqui. Ok? Além disso, como AD é paralelo a BC, eu também tenho a seguinte congruência, né? Ou seja, por definição de paralelogramo, como AD é paralelo a BC, os ângulos CAD é congruente ao ângulo ACB. Tá bom? Que são esses ângulos agora, né? Aqui, ó. Ou seja, desde que esse lado é paralelo a esse lado, CAD, ou seja, esse ângulo aqui, estou marcando em 2, tá bom? Com 2, ele é congruente ao ângulo ACB, esse ângulo aqui, ACB, tá bom? Além disso, eu tenho o seguinte, o segmento AC, ele é comum a esses dois triângulos aqui, não é? Ó. Então, além disso, o segmento AC é comum aos triângulos, ABC e CDA. Vamos vê-los aqui, né? ABC, então tá aqui, esse triângulo aqui, A, B e o C,
e CDA, né? CDA. CDA. Tá bom? Então eu vou só marcar os ângulos aqui. Então esse ângulo aqui é esse ângulo, congruente a esse ângulo. Esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui. Eu vou colocar os vértices aqui, né? A, D e o C. Ou seja, esses triângulos aqui, eles são congruentes, né? Ó, eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo, né? Ó, então, esses triângulos são congruentes. Então, os triângulos são congruentes. Então, além disso, o segmento é comum e, assim, são congruentes. Os triângulos são congruentes. Se os triângulos são congruentes, se os triângulos são congruentes, então eu tenho um todo, né? Então eu tenho que esse ângulo aqui, eu tenho o seguinte, que esse ângulo aqui, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo D. O lado AB, ele é congruente ao lado CD. E o lado BC, ele é congruente ao lado AD. Tá bom? E também é fácil ver que o ângulo AC, né? Esse ângulo aqui todo, ó. Esse ângulo todo aqui, ele é congruente a esse ângulo todo aqui, né? Também é bem fácil. Então tá feito a prova da proposição, tá bom? Então, em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes, tá bom? Bom, então, feita a proposição acima, né? Em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes, temos a seguinte proposição, que a prova é bem simples e é deixada para o leitor, né? Para o ouvinte, tá bom? A seguinte proposição nos diz o seguinte: as diagonais de um paralelogramo se interceptam em um ponto que é ponto médio médio das duas diagonais, tá bom? Ok? Então, as diagonais de um paralelogramo se interceptam em um ponto que é ponto médio das duas diagonais, né? Então, aqui é uma diagonal, a diagonal AC. Se eu traçar uma outra diagonal BD, ela vai se interceptar e prova-se facilmente que esse ponto é o ponto médio dessas duas diagonais, tá bom? Como uma proposição seguinte, né? Essas duas proposições, essas duas aí, nos dão condições suficientes para um quadrilátero ser um paralelogramo, tá bom? Então vejamos a primeira proposição. A primeira proposição nos diz o seguinte: se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, tá bom? Então o quadrilátero é um paralelogramo, tá bom? Se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo, tá bom? Então vejamos a prova dessa primeira proposição, tá bom? Mais uma vez, essas duas proposições nos dão condições suficientes para que um quadrilátero seja um paralelogramo, tá bom? Vejamos a prova dessa aqui, ó. Se eu tenho no quadrilátero lados opostos, né? Congruentes, então esse quadrilátero é de fato um paralelogramo. Então eu tenho um quadrilátero, então seja ABCD, quadrilátero, tá bom? Quadrilátero em que o lado AB ele é congruente ao lado CD e BC ele é congruente ao lado AD. Então é claro que a figura vai induzir ao paralelogramo, mas a figura não prova, tá bom? Então eu vou desenhar aqui algo desse jeito, mas a gente ainda não sabe o que é um paralelogramo, tá bom? Então eu tenho A, B, C e D, tá bom? Então eu tenho isso aí, tá bom? Agora, aqui a gente vai traçar a diagonal, tá bom? A gente vai traçar a diagonal BD, tá bom? Então, a gente traça essa diagonal aqui BD, tá bom? Então, trace a diagonal. Ainda não é um paralelogramo isso aí, tá bom, pessoal?
o desenho induz ser um paralelogramo, mas a gente ainda não é. Tá bom? Então, traça a diagonal BD do quadrilátero. Do quadrilátero. A gente só sabe ainda que é um quadrilátero. Tá bom? Dessa forma, eu tenho dois triângulos. Então, eu tenho o triângulo ABD. Então, tá aqui o triângulo. Então, tá aqui o triângulo A, B e D. E tenho o triângulo CD e B. CDB. Né? Tá aqui. Tá bom? Então, isso aqui é o C, o D e o B. Então, eu tenho esses dois triângulos que são congruentes de acordo com o terceiro caso de congruência de triângulos, né? Por quê? Eles são congruentes com o terceiro caso, né? De congruência de triângulo. Eu sei o seguinte, ó. Se AB, esse cara aqui, tem a mesma medida desse cara aqui, porque estão em retas paralelas são equidistantes. Esse cara aqui tem a mesma medida desse, e esse cara aqui, que é comum, tem aqui. Então, pelo terceiro caso, de congruência, os triângulos ABD e CDB são congruentes, tá bom? São congruentes. Então, até aí, ok. Pelo fato deles serem congruentes, eu tiro algumas coisas, né? Eu vou tirar aqui o ângulo CBD, esse ângulo bem aqui, ele é congruente ao ângulo BDA, tá aqui. E o ângulo CDB, que é esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo DBA. Pronto, tá aqui, DBA. Eu vou colocar no quadrilátero, tá bom? Que eu tenho. Então, esse cara aqui, ele é congruente a esse cara aqui. E esse cara aqui, ele é congruente a esse cara aqui, tá bom? Então, a primeira igualdade garante que BC e AD são paralelos, tá bom? A segunda garante que AB é paralelo a DC. Então, eu tenho lados que são apenas congruentes, tá bom? Eu tenho lados apenas congruentes e daí eu apenas congruentes e mostrei que de fato eles são o quê? Paralelos. Então, como os lados opostos são paralelos, portanto, ABCD, tá bom? É um paralelogramo. É um paralelogramo. E aí, tá aprovada a nossa proposição. Tá bom? Mais uma vez, note que essas coisas aqui são, né? São congruentes por conta de ser congruente aqui, tá bom? Ó. Entendido? Não é pelo paralelismo não, porque o paralelismo, ele é agora que a gente vai colocar, a gente ainda não tinha o paralelismo, né? A gente só tinha que eram congruentes, tá bom? A gente não tinha o paralelismo. Então a gente já viu que se eu tenho um quadrilátero cujos lados opostos são congruentes, então esse quadrilátero ele é um paralelogramo. E como uma outra propriedade, nós que vamos deixar ao cargo do ouvinte e do leitor, a gente vai ter o seguinte, que se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então o quadrilátero ele é um paralelogramo, tá bom? Isso aí é bem tranquilo, essa proposição, tá bom? Agora a gente vai partir para um teorema. O primeiro teorema que a gente vai provar, né? O teorema que a gente vai provar é o seguinte: o segmento ligando os pontos médios de dois lados de um triângulo
é paralela ao terceiro lado e tem a metade de seu comprimento, tá bom? Então, se eu tenho um triângulo, eu pego o ponto médio de dois lados. Esse segmento ele é paralelo ao terceiro lado e tem a metade de seu comprimento, né? Vejamos a prova dessa proposição, desse teorema. Bom, então vejamos a prova, né? A gente vai provar que se eu te der um triângulo e pegar os pontos médios de dois lados, esse segmento é paralelo ao terceiro lado e tem a metade de seu comprimento, tá bom? Então, seja ABC, ABC, o triângulo, tá bom? Seja ABC, o triângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui. ABC, o triângulo. Pronto. Tá aqui. Aqui é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu vou designar pelo ponto médio. Eu pego D, o ponto médio de AB, e E, o ponto médio de AC. Tá bom? Então, o ponto D é o ponto médio de AB, e E é o ponto médio de AC, tá bom? D e E são os pontos médios, tá bom? O que é que a gente vai provar? A gente vai provar, então, provaremos que esse segmento aqui, ó, então, provaremos que DE ele é paralelo a BC e a medida de DE é 1/2 da medida de BC, tá bom? Para isso, o que é que eu vou marcar? Na semirreta aqui é D, né? Na semirreta é D. Eu vou marcar um ponto F, de tal forma que FD é igual a DE, tá bom? Então, como isso aqui tem uma reta, tá sobre uma reta, eu vou marcar a semirreta aqui, vou marcar um ponto aqui. Então, venho tal, nessa semirreta aqui que existe, né? Vou marcar um ponto F aqui. Marca um ponto F, de modo que FD, ou seja, de modo que FD é igual a DE. E a gente já sabe o seguinte, que esse cara divide esse cara aqui, Pronto. Né? Por ser ponto médio, ok? Desde que AD ele é congruente a DB, já que D é ponto médio, o ângulo ADE, esse ângulo aqui, ADE, ele é congruente ao ângulo FDB, por serem opostos pelos vértices, ó. Né? São opostos pelo vértice. Daí, os triângulos, então isso. Então, os triângulos ADE e FDB, né? Porque aqui eu vou fechar um triângulo, ó. Esses triângulos, eles são congruentes, né? São congruentes, né? Tem um lado, um ângulo e um lado, ó, tá bom? São congruentes. Como consequência imediata desses caras, então como consequência imediata, né? Como consequência, a gente tem que o ângulo DFB, ou seja, esse ângulo aqui, DFB, ele é congruente ao ângulo AED. Então, aqui, AED. Tá bom? Então, ele é congruente a AED, tá bom? E, além disso, esse lado aqui, ou seja, o segmento FB, ele é congruente ao segmento AE, tá bom? Então isso aí. Agora, note, dessa forma, o FB e EC, eles são paralelos e têm o mesmo comprimento. Logo,
Logo, FB e EC são paralelos. São paralelos. Paralelos. E tem o mesmo comprimento, né? E tem o mesmo comprimento. Tá bom? E tem o mesmo comprimento. Comprimento. Tá bom? Porque tá aqui, né? Esse mesmo comprimentozinho aqui. Tem o mesmo comprimento. Das proposições anteriores, esse quadrilátero, então, daí, o quadrilátero é FBCE é um paralelogramo. É um paralelogramo. É um paralelogramo. O que nos diz que FE é paralelo a BC. E assim, FE é paralelo a BC e, como é paralelo, a medida é a mesma, né? E tem o mesmo comprimento, ó. Pronto. Desde que D é ponto médio, ou seja, desde que D é ponto médio de FE, né? É ponto médio de FE. Eu posso ver a medida de FE como sendo a medida de FD mais a medida de DE. Mas como é ponto médio, eu sei que isso aqui é 2DE. Mas a gente já sabe que a medida FE isso aqui é FE. FE, tá bom? Isso aqui eu vou apagar aqui, isso aqui é um E, viu? FE. Tá bom? Mas a medida de FE é igual à medida de BC, né? Então isso aqui, a medida de FE é igual à medida de BC, o que nos diz que DE é 1/2 da medida de BC. E aí tá feita a prova do teorema, né? Então, se eu pego dois pontos médios e ligo, esse segmento é paralelo a esse aqui, e a medida dele é a metade na medida desse lado, que é paralelo, tá bom? Então, dado o teorema, a gente vai passar uma próxima proposição. Então, vamos supor que eu tenho três retas paralelas, A, B e C, que cortam as retas M e N nos pontos A, B e C, respectivamente, e nos pontos A', B' e C', respectivamente, tá bom? Se o ponto B encontra-se entre A e C, então o ponto B' encontra-se entre A' e C'. Da mesma forma, se AB é congruente a BC, então A', B' é congruente a B', C'. Note que tal proposição pode ser generalizada para K retas paralelas, tá bom? E isso aí basta você usar indução para provar o seguinte corolário, né? Se eu tenho K retas paralelas, né, que cortam duas retas M e N nos pontos A1, A2, AK, M, A', A1', A2', A, K' na reta N. Se as medidas desses segmentos forem congruentes na reta M, essa medida também é congruente na reta N, tá bom? É o que diz esse corolário. Esse corolário é deixado como prova, a prova dele é deixado como exercício, tá bom? Vejamos a proposição. Vejamos a prova dessa proposição. Corolário se faz por indução nas retas, tá bom? Indução em K, tá bom? Então vejamos a prova da proposição agora. Bom, então aqui é uma figura, né? Conforme está sendo dito, eu tenho as retas A, B e C paralelas. Eu tenho a reta M e a reta N, tá bom? Que cortam elas nos pontos A, B e C, A', B', C', respectivamente, tá bom? Então note que se o ponto B está entre A e C, então A e C estão em semiplanos distintos relativamente à reta B, né? Isso aí é bem claro, né? O ponto A está nesse semiplano aqui, ó, superior,
e o ponto C está nesse semiplano inferior. Observe também que os pontos A e A' estão em um semiplano determinado por B, já que as retas A e B são retas paralelas e A e A' pertencem à reta A, tá bom? Então, isso aí é claro que os pontos A e A' estão no mesmo semiplano determinado. Da mesma forma, os pontos C e C' estão também no mesmo semiplano determinado. Dessa forma, a gente pode concluir que os pontos A' e C' estão em semiplanos distintos relativamente à reta B. Até aí é tudo. Além disso, a reta B intercepta o segmento A'C' em um único ponto. Esse ponto é o que a gente vai chamar é o que a gente vai dizer que é o ponto B', tá bom? Como B' é o ponto de interseção da reta N com a reta B e A' e C' pertencem a N, concluímos que o ponto de interseção desse segmento aqui é exatamente o ponto B', tá bom? Dessa forma, B' pertence ao segmento A'C' e B' está entre A' e C'. Isso aqui tudo, essa argumentação toda oral, conclui a primeira parte da proposição. Primeira parte da proposição tá ok, tá bom? Agora a gente vai fazer a segunda parte da proposição. A segunda parte da proposição diz o seguinte: se o segmento AB ele é congruente ao segmento BC, então o segmento A'B' ele é congruente ao segmento B'C', tá bom? Para tanto, trace a partir da reta B' uma paralela à reta M, tá bom? Essa paralela existe porque o B' não está sobre a reta M, então pelo quinto axioma existe essa paralela. Então vou traçar a paralela aqui, ó. Tá bom? Essa reta corta as retas A e C, respectivamente, nos pontos D, aqui no ponto D, e aqui no ponto E, tá bom? Então, a existência dessa reta M' é paralelo a M, tá bom? É pelo quinto axioma, tá bom? Afirmação, tá bom? Então, a gente tem uma afirmação. Afirmação. Essa afirmação a gente vai dizer que o triângulo B', DA', B', DA' e B', EC', B', EC' são congruentes, tá bom? São congruentes. Tá bom? De fato, né? Por que são congruentes? Como eu tenho esses quadriláteros, ou seja, como D, B', B, A e B', E, C, B, B', E, B', E, C, B são paralelogramos, né? Por construção, a gente construiu esses paralelogramos, são paralelogramos, tá bom? Então, o segmento segmento DB', é congruente ao segmento AB, então é congruente ao segmento AB, tá bom? E o segmento B'E é congruente ao segmento BC, tá bom? Desde que AB é congruente a BC por hipótese, né? Ó, AB é congruente a BC porque a gente está na segunda parte, como desde que AB ele é congruente a BC por hipótese, né? Isso aqui é a hipótese da segunda parte, por hipótese, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, que DB', ele é congruente a B'E. Então, a gente tem que DB', ele é congruente a B'E. Desde que AB ele é congruente a BC. Tá bom? Além disso, observe o seguinte. Esses ângulos aqui, os ângulos DB'E
de B' A, esse ângulo aqui, e o ângulo B'E C, não, B'C, esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui, eles são congruentes, né? Porque eles são opostos pelos vértices. Além disso, o ângulo é B'D A, esse ângulo aqui. Então eu vou pegar uma outra cor aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo verde aqui, ele é congruente ao B'Ec, por serem ângulos correspondentes, tá bom? Eles são ângulos correspondentes, tá bom? Determinado por transversais que corta a paralela. E aí tá feita a nossa prova, né? Por que que tá feita a nossa prova? Porque eu já sei que DB', esse lado aqui, ele é congruente a esse lado aqui. Então esse aqui é o caso ângulo, lado, ângulo. Então esses dois triângulos são congruentes. Desde que esses dois triângulos são congruentes, eu sei o seguinte, que esse lado aqui, AB, a linha B', ele é congruente ao segmento B'C'. E aí está feita a nossa proposição, tá bom? A proposição seguinte é aquela que mostra K retas paralelas, né, com K pontos aqui sobre a reta M e K pontos sobre a reta N, sai da mesma construção por indução, tá bom? Então, a gente já viu, né, o teorema, a proposição e o corolário é deixado para exercício, é um exercício de indução, tá bom? Então, o teorema que iremos enunciar a seguir constitui-se numa etapa essencial para o estabelecimento da teoria das figuras semelhantes, que será desenvolvido no próximo capítulo, tá bom? Então, o teorema me diz o seguinte: se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois lados, então ela se divide na mesma razão, tá bom? Então, vejamos a prova desse teorema, que ele vai garantir o estabelecimento das figuras que a gente vai chamar de figuras semelhantes, tá bom? Que vai ser o conteúdo do próximo capítulo. Vejamos a prova do teorema. Bom, então é o seguinte, eu vou considerar um triângulo ABC, tá aqui. Eu considero uma reta paralela ao lado BC, tá bom? Então a gente já sabe que o segmento TE é paralelo ao lado BC e corta os lados AB e BC nos pontos D e E, respectivamente. A gente vai mostrar que a medida AD sobre a medida de AB é igual à medida de AE sobre a medida de AC, tá bom? Para isso, eu vou tomar um ponto, tá bom? Eu vou tome um segmento, tá bom? O segmento AP1, na reta, né? Tome o segmento AP1 na semirreta AB, de modo que, tá bom? A medida de AB, tá bom? Sobre AP1 e AD sobre AP1, tá bom? Não pertence aos inteiros, tá bom? Então, eu vou tomar um ponto aqui, P1, nesse cara aqui, de modo que quando eu faça a medida de AP sobre AP1, seja diferente, não sejam números inteiros, tá bom? Não pertence aos inteiros. A gente vai considere nessa semirreta AB os outros pontos, K menos 1 pontos, P2, P3 e assim sucessivamente PK, tá bom? De modo, então, consideremos P2, P3, PK, K menos 1 pontos, pertencente à semirreta AB, tais que o segmento APK, para todo K maior ou igual do que 2, seja K vezes AP1, tá bom?
Isso aqui é garantido porque os reais é um corpo completo. Então, tais que K vezes AP1. Isso aqui é igual a APK para todo K maior ou igual do que 2, tá bom? Dessa forma, existem dois números inteiros, Mn. Então, assim, existem Mn pertencente aos inteiros, tais que D está entre 1 pm e pm mais 1 e E está entre 1 pn e pn mais 1. Isso, o fato dos reais ser completo não nos garante isso, né? Isso aqui é por construção. Pelo fato dos reais serem um corpo completo, ele é um corpo arquimediano, então tem-se, portanto, tá bom? A gente vai ter, portanto, que M vezes A P1 é menor do que AD, que isso aqui é menor do que M mais 1 AP1. Além disso, N vezes AP1 é menor do que AB, que é menor do que N mais 1 AP1. E dessas duas desigualdades e dessas desigualdades, quando eu dividir, né? Vai ficar M sobre N, M mais 1 sobre N mais 1, passo. Então isso aqui vai ficar M, N mais 1, porque vai inverter, né? Aqui vai colocar. Isso aqui é menor do que AD sobre AB, que é menor do que M mais 1 sobre M, tá bom? E aí eu já tenho essa primeira coisa aqui, então a gente vai guardar essa informaçãozinha aqui, tá bom? Agora, pelos pontos, aqueles K menos 1 pontos, P2, P3 até PK, eu vou traçar retas paralelas, trace retas paralelas, tá bom? A, B, C, tá bom? Ou seja, por esses pontos aqui, P2, P3, eu vou traçar retas paralelas A, B, C. Então, eu vou indo traçar aqui. Retas paralelas, tá bom? A, B, C. Ok? Tais retas cortam a semirreta, essa semirreta aqui, AC, em N menos 1 ponto, em N pontos, tá bom? Quais são eles, né? Quais são os pontos? Então, aqui eu posso considerar até o ponto P1, tá bom? Eu vou considerar até o ponto P1. Então, esses pontos cortam a semirreta AC em Q1, Q2, Qn mais 1, respectivamente, tá bom? De modo que K vezes AQ1 é igual a AQK, tá bom? Esse K aqui é variando de 2 até N mais 1, tá bom? Além disso, o ponto E encontra-se entre QM e QM mais 1, tá bom? O ponto E encontra-se entre QM e QM mais 1, tá bom? E o ponto C entre QN e QN mais 1. E o ponto C entre
Qn e Qn mais 1, tá bom? É assim, Pn, aí aqui vai ter um P, aqui é um P, aqui é PK, né? PK. Aí o ponto D vai estar aqui, esse aqui vai ser um ponto PK mais 1, e assim eu vou fazendo até o PN P, aqui, algum P. Da mesma forma aqui vai ser um Q M e um QM mais 1, tá bom? Então eu vou tendo construções de um lado e do outro, tá bom? Construções de um ponto de um lado e do outro, tá bom? Da mesma forma como a gente fez aqui, dessa mesma forma que a gente fez aqui, usando que o corpo dos reais é um corpo completo, a gente vai ter a seguinte desigualdade, que M sobre N mais 1 é menor do que AE, a medida de AE sobre a medida de AC. Isso aqui é menor do que M mais 1 sobre N, tá bom? A gente vai ter isso aqui. Daquelas duas desigualdades, né, ó, porque eu tenho essa desigualdade aqui, essa aqui é a segunda, e essa aqui é a primeira, que eu marquei. Dessas duas desigualdades aí, a gente vai tirar uma desigualdade modular, que vai me dizer que AD, a medida de AB, AD sobre AB, menos a medida de AE sobre AC. Isso aqui é menor do que M mais 1 sobre N menos M sobre N mais 1, tá bom? Agora vejamos uma questão, vejamos uma vejamos um argumentozinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Observe que como esse M ele foi tomado menor do que o N, tá bom? Que é M mais 1 sobre N menos M sobre N mais 1. Isso aqui é M mais 1, N mais 1, menos M vezes N. Isso aqui, N mais 1. Quando você faz distributiva e elimina alguns termos, isso aqui é M mais N, mais 1, N mais 1. Isso aqui é 1. Isso aqui é menor ou igual do que 2N mais 2, tá bom? Sobre N mais 1. E isso aqui é 2 sobre N. O que é que isso aqui me diz? Isso aqui está me dizendo o seguinte, que as razões A sobre D, AB e AE sobre AC, elas diferem por não mais do que por não mais que 2 sobre N, tá bom? Ou seja, a medida de AD sobre AB menos a medida de AE sobre AC, isso aqui é menor do que 2 sobre N, tá bom? Ou seja, quanto menor for o segmento que eu tomar lá, o primeiro segmentozinho aqui, AP1, tanto maior será o número N e tanto menor será o quociente. Ou seja, esse lado aqui, dependendo o quão pequeno eu vou tomar, o maior vai ser o N, isso aqui vai tendendo para zero, né? Esse cara aqui, quando eu começar a crescer o N. Quando esse N aqui, sei que ainda não faz sentido no primeiro semestre, mas quando esse N aqui for para o infinito, isso aqui vai para zero. Desde que esse cara aqui é maior do que zero, então você está me dizendo que AD sobre AB menos AE sobre AC, isso aqui é igual a zero. Mas isso só acontece quando ambos forem iguais, tá bom? Então tá aprovado o teorema. Esse teorema, mais uma vez, ele garante que há figuras semelhantes, tá bom? Que há semelhança de triângulos, ok? Então a gente provou o teorema. Esse teorema usa fortemente o fato de usar algumas ideias mais avançadas, mas o que a gente tem que ter em mente é que esse teorema é essencial para o estabelecimento de figuras semelhantes, tá bom? Que a gente vai desenvolver no próximo capítulo, tá bom?
Então, a gente finaliza com um desejo de bons estudos a todos e até a próxima, pessoal. Vou parar por aqui.